Fala molecada! Hoje eu vou responder 15 perguntas que a Parimet escolheu. As perguntas são bem da hora, eu gostei pra caramba. Então, bora lá, vamos começar. E o Bruno vai estar falando aí e eu vou estar respondendo pra vocês, beleza? Bom, eu escolhi a Complexity como novo time. Não é ainda um novo time, né? Tô em período só pra testar um pouco, ver como que é as coisas aqui e tal. Queria fazer um período de teste com o Piss também, porque o Piss é um grande coach, um grande treinador. Eu sempre tive vontade de treinar com ele também. Entrei um pouco aqui, tá um pouquinho na bagunça ainda, tem coisas que estão sendo ajeitadas, algumas coisas vão ser trocadas durante essa minha estadia aqui, então eu estou analisando bastante, eles também estão analisando bastante para ver se eles gostam, mas eu escolhi entrar no Complexity mais por causa do Piss mesmo, porque eu queria muito testar, jogar junto com o Piss para ver se ele conseguia usar o máximo do meu potencial, e por mais que os resultados não estão sendo bons, a vibe tá legal do time, até então nenhum problema, estou gostando de jogar bastante com eles, e vamos ver o que vai dar pro futuro. Como é que está aí no meu dia a dia? Tô acordando todo dia bastante cedo, umas 10 da manhã, 10 e meia da manhã. Jogo meu DMzinho, assisto minhas demos também. Ultimamente a gente está tendo bastante campeonato, então a gente está se preparando bem cedo, que nossos jogos estão sendo cedos também. Mas os jogos também são à noite, a gente acorda num horário bem balanceado, não acorda tão tarde. A gente treina o dia todo, depois de treinar também, a gente tem um reviewzinho para ver o que a gente errou, o que a gente acertou. E depois é mais off mesmo, é mais free, então geralmente jogo mais no DM, fico dando uma relaxada aqui em casa. Mas ultimamente, como a gente está jogando muito campeonato, então a gente vem numa série de jogos muito grande, então a gente está tentando jogar o nosso máximo todo dia e botar bastante horas de jogo para estar bem preparado para a partida. Se eu acho que vai ter uma mudança bem insignificante no ranking, eu acho que não, acho que vai permanecer mais os jogadores que estão jogando muito bem mesmo, que é o Device, o Simple, o Zaiwu, o Electronic. Então eu acho que não vai ter muita mudança não, eu acho que vai manter mesmo a sequência do ano passado, porque geralmente os times estão ganhando, que são os times que também estavam no passado e jogando muito bem ainda, então ainda não houve uma queda muito brusca não dos jogadores, eu acho que os jogadores que estavam jogando no ano passado ainda deram uma evoluída enorme esse ano, então eu acho que não vai ter tantas mudanças, mas eu acho que o top 20 vai ser muito bacana esse ano. Top 3 eu botaria Simple em primeiro, difícil falar em Zaiwu em segundo e talvez o Device em terceiro, ou o Shiro. Bom, se eu escolhesse um time hoje em dia da região do CIS, eu iria escolher o Gambit. Acho o Gambit um excelente time, acho um time muito inteligente, acho o jeito que eles jogam muito parecido com o que a gente jogava antigamente também. É um estilo muito padrão, eles não têm tanta coisa, eles jogam bastante no default, eles são jogadores que sempre estão esperando as jogadas dos inimigos, eles são sempre preparados para tudo. Então acho o jeito que eles jogam muito inteligente e eu acho que eu escolheria o Gambit por causa que lembra o nosso estilo de jogo do passado. Eu acho que os times estão fazendo algumas academies, eu acho muito interessante o projeto deles. Acho que a galera está querendo economizar um pouco de buyout e querendo revelar novos talentos. Então eu acho muito bacana, por exemplo, o sistema do Na'Vi, que eles têm uma academy muito forte. E, por exemplo, o Beach foi um jogador que eles puxaram da academy, né? E jogaram pro próprio time. Então, querendo ou não, eles economizaram em valores de buyout. E ao mesmo tempo trouxeram um jogador muito bom, que vem de uma base muito boa. Então acho que os times estão começando a criar jogadores de base para, se caso, no futuro, poder incrementar eles ou também vender. Eu acho isso muito interessante, acho isso muito inteligente. No meu caso, se eu vou querer criar alguma organização conectada com novos players, eu acho que eu tenho uma boa ideia pro futuro de criar não uma academy, né, mas ensinar a galera mesmo a jogar sem custo nenhum, ir lá montar um estúdio bem bacana para 100, 200, 300 pessoas e selecionar um público e botar esse público lá e ajudar eles a se tornarem pro players. Quais mudanças você gostaria que tivesse no futuro próximo do CSGO? Eu acho que eu não vejo muitas mudanças. Eu não gostei muito desse negócio de dropar granada, eu acho que é um pouco OP para alguns mapas isso, e eu acho um pouco zoado. Mas eu gostaria que, por exemplo, tivesse trocado e botasse só para dropar as granadas no freeze time, por exemplo, acho que seria bacana essa ideia. Mas a ideia do conceito geral de você poder dropar muito HE e ficar tomando muito dano de utilidade, em alguns mapas é muito chato, alguns times abusam muito disso, então o meta trocou um pouco. Mas até então, acho legal, acho que não precisa trocar mais nada, acho que o jogo está bem completo. O que precisaria de ser um highlight para ser imortalizado igual foi o meu? É uma jogada que impacta o Major, né? É uma jogada que todo mundo só fica falando nela, ou uma jogada que ninguém fez, ou alguma coisa muito maluca que acontece, como o 5WP do Fnatic, o meu jump shot, o jump shot do Simple, o Olaf queimando, por exemplo, no round mais importante do jogo para fazer eles serem campeões. Então é um round mais marcante, é um round que todo mundo vai sempre lembrar.
Então, é isso que faz ser um grafite dentro do mapa. Que são os 3 melhores players brasileiros no momento, eu acho que é difícil falar hoje em dia quem são os 3 melhores players brasileiros no momento, né? Hoje em dia não tem nenhum time que está realmente dominando o cenário, ou que está chegando perto do top 4, ou que está batendo todos os campeonatos na trave. Então é difícil falar, hoje está todo mundo muito em queda no cenário brasileiro, né? Acho que o que eu poderia falar hoje, se você me perguntasse os times, não os jogadores, eu falaria que o Godsend está muito bem, o Liquid está muito bem, que por causa do Fallen, né? E a Fúria também. Então eu poderia avaliar como time em si, mas eu não vejo jogadores hoje em dia se destacando igual se destacavam antes. Acho que eu poderia citar mais o Cacerato, o Yuri e o Fallen. Eu acho que é os 3 hoje em dia que você poderia botar no topo da lista. Mas eu não vejo a galera batendo na trave igual antes, então é meio difícil essa pergunta. Acho que o que motiva a jogar é o valor de ganhar um campeonato, né? Acho que depois que eu ganhei na minha vida, acho que não existe sensação melhor e é uma sensação única de ganhar um campeonato. É muito difícil ganhar um campeonato, então quando você ganha, todo aquele esforço, todo aquele trabalho que você botou antes do campeonato é muito prazeroso. E ter alguma coisa que você fala que é seu, que você conquistou, acho que é a coisa que dá o maior prazer pra alguém. Então, o meu foco hoje em dia é ganhar campeonato, tô tentando voltar a ser o que eu era antes, tô tentando encaixar dentro de um time também que ultimamente foi difícil nesses últimos anos. Então, é mais buscando pelo título mesmo e acho que é isso que é o que me motiva ainda hoje. Qual momento da minha vida eu gostaria de repetir novamente? Eu acho que o primeiro Major. A sensação do primeiro Major foi muito bacana, foi uma coisa que a gente não esperava. Ao contrário do segundo Major, que a gente já está bem mais preparado e mais maduro também dentro do jogo. Então o primeiro Major ele foi uma série de fatores, né? A gente trabalhou muito, a gente se doou muito, foi um sentimento inesperado. A gente foi a trancos e barrancos, a gente botou sangue lá, então todo esse aspecto que fez a gente ganhar o campeonato, eu acho que foi o que mais valeu a pena no final, né? Então, acho que se eu fosse ter uma lembrança, acho que eu queria ter a lembrança novamente do primeiro Major que eu ganhei. Se algum momento da minha carreira de participação com psicólogo eu tive, dentro do Phase eu tive participação com psicólogo que foi uma foi a namorada do Kerrigan. Foi uma boa psicóloga, ela ajudou bastante a gente a união de grupo, foi bem bacana, mas o que eu mais gostei mesmo foi aqui dentro do Complexity, do Edward. O Edward é um cara muito inteligente, é um cara que ele une bem o grupo, é um cara que sempre preza pela união do grupo, então eu achei isso muito bacana. Um cara também que, tô em várias conversas individuais com ele e ele sempre me ajuda a manter minha autoestima, sempre ajuda a manter meu foco, pra mim não dropar meu foco independente dos resultados. Então, independente da minha performance também, então é um cara muito bacana, é um cara que me ajudou muito esses tempos aqui dentro do call e foi uma surpresa muito grande ter ele dentro do time. É um pouco complicado, eu acho que cada um tem a sua cultura, né? Os 2 times mesclados que eu participei aqui, cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, às vezes cada um tem o seu jeito de falar, então é um pouco diferente, tem muitas coisas que às vezes eu não gosto, ou tem muitas coisas que eles não gostam também, mas que a gente releva exatamente por ser profissionais, exatamente por saber viver em grupo. Mas é um pouco difícil, cada um tem o seu jeito de pensar e o seu jeito de agir, né? Então isso não era uma coisa, por exemplo, que eu tinha muito com o time brasileiro, né? A gente se resolvia muito fácil nas coisas, porque a gente sabia muito um jeito do outro de ser, né? Mas como a gente já mora um longe do outro, aqui a gente não mora junto, e a diferença de cultura é um pouco grande, já é um pouco mais difícil de se lidar com as coisas. Eu posso dizer isso da gente agora, a gente tomou 2-16-0 recentemente. Tomar 16-0 dói, não é fácil, mas ao mesmo tempo, cara, infelizmente a gente não fez um bom jogo, a preparação também foi boa, mas ao mesmo tempo a gente jogou mal, não seguiu tanto a preparação quando a gente poderia seguir, por exemplo. Erramos muita coisa, erramos muita granada, erramos muita tática também. Então, querendo ou não, a gente tem que ter um jeito de resetar a mente, né? Eu geralmente, quando eu perco, ou quando a gente tem uma partida muito dura, geralmente, mano, eu fico de boa, não fico pensando muito no jogo, analiso os erros no dia seguinte, não vou ficar conversando com ninguém, discutindo com ninguém, porque discutir de cabeça quente é a pior coisa que tem. Então, quando a gente perde um jogo, a gente, cada um vai dar uma aliviada no estresse, né? Então, no dia seguinte a gente senta pra conversar, ver o que a gente errou, pra gente tentar fixar os problemas, né? Geralmente, como a gente, por exemplo, quando a gente tomou esses 2-6-0,
Foi difícil, foi, ainda mais porque a galera também, a gente não é tanto dia que a gente tá um de 6-0, então foi ainda pior, por exemplo, esse resultado. Mas ao mesmo tempo, eu relaxei minha cabeça, o que a única coisa que a gente dá, a gente não consegue voltar no passado. Então o que a gente pode fazer é resetar a mente, ficar tranquilo, esquecer do jogo, no outro dia a gente faz o review, ver o que a gente fez de errado e tentar consertar pro próximo jogo. Mas sempre manter a cabeça muito aberta, muito aberta a tanto a sugestões que poderia ter mudado, tanto aos erros que você também cometeu, e não ficar apontando o dedo de ninguém, mas resolver como um grupo e não resolver apenas com o seu individual, respondendo só no seu individual. Acho que quando você perde em grupo, quando você ganha em grupo. Então, geralmente o que eu faço para não ter problemas com os jogos, ou quando a gente perde algum resultado ruim, eu realmente descanso minha cabeça, tento estressar do melhor jeito possível, vou assistir um filme, vou ficar de boa, não vou ficar pensando muito na partida, e no outro dia é o dia de trabalhar novamente, e eu venho com a cabeça mais fresca, a galera também vem com a cabeça mais fresca, e a gente consegue conversar de um jeito com que ninguém vai ficar apontando o dedo em ninguém vai machucar ninguém, e a gente consegue resolver de um jeito muito bom. Se eu sou uma pessoa difícil de trabalhar dentro do time, isso é muito relativo, cara. Eu acho que a mesma cobrança que eu me boto, eu não boto nos outros. Eu acho que cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas contanto que trabalhe. Eu não gosto de eu ter que dar meu 100%, ficar aqui até 5, 6 horas da manhã, ou 3 horas da manhã analisando, e no outro dia, por exemplo, o cara acordar antes do jogo, falar que dormiu até 2 horas da tarde e acordar só pra jogar. Então, eu não gosto realmente dessas coisas. O que eu gosto é que cada um tem a sua rotina de trabalho, independente se a rotina dele vai até 8 horas da noite, 9 horas da noite ou até 5, 6 horas da manhã. Mas que a pessoa tenha uma rotina de trabalho, que a pessoa seja profissional, que a pessoa assiste o que foi pedido para assistir, que a pessoa esteja preparada para o jogo de amanhã. Então, isso eu cobro. Mas eu sou uma pessoa muito fácil de trabalhar, cara. Hoje em dia, por exemplo, no call, todo mundo trabalha muito bem, todo mundo assiste demo, todo mundo participa da reunião que vai antes do jogo, né? Não da reunião, mas praticamente do nosso encontro, que a gente se encontra e planeja, faz o planejamento do jogo, então todo mundo participa, todo mundo sugere jogadas, todo mundo está sempre trabalhando, todo mundo está sempre jogando DM. Então essas são coisas básicas de um profissional. E quando eu não vejo uma pessoa fazendo isso e uma pessoa que fica só relaxando, só joga um pouco, não assiste o que foi pedido, ou não presta atenção, ou fica errando muito as granadas, eu acho que isso, para uma pessoa que ganha um salário muito alto, jogando videogame, eu acho que é o mínimo para poder se fazer dentro do jogo, né? E isso é uma coisa que eu não suporto, por exemplo. Então, eu gosto de uma pessoa que realmente trabalhe, uma pessoa que seja lá 100%, dá o 100% dela, independente se ela joga bem ou joga mal, pra mim não interessa, não é frag que interessa. O que interessa é se ela fez as coisas certas, se ela estudou o jogo, se ela tá participando também da reunião e também da preparação, se a pessoa tá realmente lá botando a cabeça dela dentro do jogo, não tá distraída com alguma coisa. Então são coisas que eu prezo como profissional, mas não como pessoa. Como pessoa eu gosto de todos, sou amigo de todo mundo, não tenho problema com ninguém, mas como profissional eu prezo muito isso, porque hoje em dia a gente joga videogame, a gente ganha um salário super alto e as organizações investem muito dinheiro na gente. E eu não gosto de pessoas que estão lá só para ganhar dinheiro e ficar meio que coçando. Então não é muito difícil trabalhar comigo, eu sou uma pessoa bem tranquila, mas a minha cobrança dentro de jogo é mais sobre a postura de ser um profissional. Então bom galera, essas foram as 15 perguntas aqui para Parimatch, espero que vocês tenham gostado. Se eu não respondi alguma outra pergunta, me desculpe, mas foram muitas perguntas, então tentei selecionar a maior quantidade de perguntas e eles também tentaram selecionar a maior quantidade de perguntas também para vocês. Mas espero que vocês gostem do vídeo, um grande abraço, tamo junto!